Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade às nossas aulas, hoje é uma aula de língua portuguesa. E nós vamos falar sobre as funções da linguagem. E a linguagem tem função? Tem. Todas as coisas que existem, elas têm uma função, elas têm uma razão de ser. Quando a gente tem um objeto e que ele não tem mais função, ele é jogado fora. Para que ele possa continuar existindo, ele precisa ter uma função específica. Então, para nós nos comunicarmos bem, para nós entendermos direito a comunicação, a gente precisa conhecer as funções que a linguagem possui. Antes da gente iniciar o nosso assunto, a gente precisa fazer uma breve retrospectiva. Para que exista a comunicação, eu preciso de um emissor ou de um locutor, que é aquela pessoa que emite a mensagem. Eu preciso do receptor, que é aquela pessoa que recebe a mensagem, que é também chamado de interlocutor. Eu tenho a mensagem, que é o assunto que eu estou falando. Eu tenho o código, pode ser a língua portuguesa, pode ser a língua inglesa, pode ser uma figura, pode ser um desenho. Eu tenho o canal. Qual é o canal que essa mensagem está sendo transmitida? Se for a fala, é o A. Se for um e-mail, eu tenho o canal de comunicação da internet. E eu tenho o referente, que é o assunto que trata aquela mensagem. Cada função da linguagem vai estar centrada em um dos elementos da comunicação. Quando a ênfase é no emissor, quando a pessoa que emite a mensagem quer expressar, por exemplo, os seus sentimentos, quer falar de si mesmo. Nós temos a função emotiva. Quais são as características da função emotiva? A subjetividade, quando você fala de si mesmo, do seu eu, do seu íntimo, e a gente diz que o predomínio está na primeira pessoa. É uma visão intimista, porque vai falar do meu íntimo, do meu ser. É unilateralidade, que eu vou falar de um único ser, que sou eu. E a preocupação com o eu. Ela é caracterizada por opiniões e relatos pessoais. Olha um exemplo aqui. Antes, eu odiava ser eu. Depois, eu me acostumei a ser eu. Hoje, eu simplesmente adoro ser eu. Observe que a função emotiva aí está predominando. Ele está falando sempre dele mesmo. Nós temos um outro exemplo aqui, ó. Eu acho. Temos muito a dizer. Queremos dividir o que temos a dizer com outras pessoas. E assim podemos nos expressar. Com a aplicação eu acho, escrevemos nossas opiniões, votamos e comentamos e discutimos a ideia das outras pessoas. Podemos colocar frases em nossos perfis, decidi-lo com outras pessoas como um resumo da nossa visão de vida. Podemos observar a tendência da sociedade. É parecido a um referendo com várias opções. Vamos lá, dê o seu voto ou coloque a sua própria opção de voto. Fique ligado na nossa agenda. Esse aqui é um portal, eu acho. Observe que as palavras predominantes. Eu, nossos perfis, observe que o eu estará sempre presente nesse tipo de função, nessa função da linguagem. Olha um exemplo aqui. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que eu não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho. Elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim
perpetuamente me ponta traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. É uma poesia do Fernando Pessoa. Observe o predomínio aí das palavras. Eu, sou, quando falo, quem falo? Eu. Sou variante. Observe que tem muito sou, que tem muito sinto, que tem o me aí, ó. Elevam-me. Me a quem? A mim. Observe que é uma poesia em que ele se expressa, coloca a expressão dele mesmo. Quando a função da linguagem, a ênfase é no referente, é no assunto que eu quero dizer. Eu chamo isso de função referencial. Quando eu não estou preocupado em colocar meus sentimentos, eu estou preocupado em contar um fato, em narrar uma história. Ela é chamada de função referencial, função informativa ou função cognitiva. A função referencial, a principal característica dela é a objetividade. Enquanto a função emotiva, a função principal é a subjetividade, na referencial, a principal característica é a objetividade. ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, linguagem denotativa. Lembra, na aula passada nós falamos em linguagem conotativa e linguagem denotativa. A linguagem conotativa é aquela linguagem figurada. A denotativa é a linguagem real. Então, não tem uso de figuras de linguagem. Visão universal. Eu tenho uma visão mais ampla do assunto. Não é mais unilateral, só expressão de mim mesmo. E a preferência pela terceira pessoa. Então, quando eu vou contar uma história, se eu estou contando a minha história, é função emotiva. Se eu estou contando uma história, se eu estou narrando uma história que eu vi acontecer, eu vou colocar o predomínio na terceira pessoa. Acontece onde? Em teses, textos jornalísticos, científicos e etc. Olha um exemplo aqui, ó. 7 razões para votar não. A proibição vai desarmar a população e fortalecer o arsenal dos bandidos. Isso aqui é uma reportagem que foi feita na época pela revista a respeito do desarmamento da população. Temos um outro exemplo aqui. Uma notícia que saiu no jornal no dia 20 de agosto de 2009. Mulher diz que foi atacada por David Copperfield. Uma mulher, observe a grafia, como é que é escrita essa notícia. Uma mulher entrou com um processo contra o mágico David Copperfield, alegando que foi ameaçada e atacada sexualmente por ele, enquanto passava alguns dias como hóspede da ilha particular de Copperfield, nas Bahamas. Observe que a pessoa vai contar a história que aconteceu com a mulher, que ela conta. Os advogados do mágico negam as acusações e afirmam que o processo é uma extorsão de dinheiro planejada e simples. E aí segue a notícia. Observe que a pessoa não está contando a sua própria história, ela está contando a história observando a versão da mulher e também dando voz aos advogados. Quando a ênfase do texto é no receptor, quando a minha preocupação é o meu receptor, quando eu quero atingir o receptor dessa mensagem. Ela é chamada de função conativa ou apelativa. A função conativa, a principal característica. O que eu quero com a função conativa? Mudar hábitos, influenciar, convencer, persuadir. Fazer com que a pessoa faça aquilo que eu estou propondo. Pode ser ordenar, pode ser convidar. E também pode ser apelar. Então, quando eu digo use máscara, fique em casa,
use álcool em gel, proteja-se. Eu estou querendo mudar os hábitos, eu estou querendo convencer as pessoas, eu estou querendo influenciar essas pessoas a mudarem de comportamento. Então, eu estou usando a função conativa ou apelativa da linguagem. Eu também posso sugestionar, dar uma sugestão. As características da função conativa ou apelativa. São verbos no imperativo, que são aqueles que exprimem ordem, pedido ou conselho. Use máscara, não saia de casa, fique em casa, use álcool em gel, lave as mãos. São orações optativas, que expressam desejos. Faz uma referência direta ao receptor. Olha um exemplo aí da função conativa apelativa. A linguagem da propaganda, ela é a que mais usa a função conativa apelativa. Quando ela diz assim, corra, compre, não fique de fora, aproveite você também. Você não pode deixar de aproveitar essa promoção. Então, a propaganda, ela vale-se muito da função conativa ou apelativa. Temos um exemplo aqui de uma chupeta e diz assim, outra melhor que essa, seu filho só vai ganhar daqui a uns 15 anos, pelo menos. Olha um exemplo aí de uma propaganda da década de 70. Na hora de comprar um carro, é bom você pensar como vai ser as coisas na hora de vender. Observe que ele está querendo atingir aí o seu interlocutor. Pare. A linguagem do trânsito também é uma linguagem conativa, porque ele quer que você mude de atitude, que você faça aquilo que está sendo sugerido no trânsito. 80 km por hora. Olha aqui. Desejo a você, fruto do mato, cheiro de jardim, namoro no portão, domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábado com seu amor, filme de Carlitos, chope com amigos, crônica de Rubem Braga, viver sem inimigos, filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você. É música de Tom com letra de Chico, frango caipira em pensão do interior, ouvir uma palavra amável, ter uma surpresa agradável, ver a banda passar, noite de lua cheia. Observe que lá no início ele diz assim, desejo a você. Então ele se direciona ao seu interlocutor. Quando a ênfase é no código, qual é a função da linguagem predominante? A gente chama de função metalinguística. A função metalinguística é a mais ampla, talvez a mais difícil da gente compreender, da gente conseguir atingir todo o conteúdo da função metalinguística. Mas vamos tentar ver aqui alguns. A função metalinguística, o código aborda o próprio código. Por exemplo, eu tenho uma música que fala de música, eu tenho uma poesia que fala de poesia, eu tenho uma história de quadrinho que fala em história de quadrinho, eu tenho uma novela que retrata uma novela. Por exemplo, poema que fala de poema, música que fala de música, teatro que fala de teatro. Olha um exemplo aí, essa gravura do Escher. Pintura, a escrita falando da própria escrita. Isso é um exemplo de uma metalinguagem. Olha outro exemplo aqui de metalinguagem. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ela está cá dentro, inquieto. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Uma poesia do Drummond. É uma poesia metalinguística, porque é a poesia que está falando da própria poesia. Mas outro exemplo aqui de metalinguística.
Mas a Mata Atlântica não é só floresta, majestade. Verdade, ela também é rica em rios, cachoeiras e lagos. Opa, acho que aqui acaba a minha participação nessa história. Quando falou em rios, cachoeiras e lagos, o Cascão acabou pulando fora da história em quadrinho, porque o Cascão não gosta de água, né? Então, rios, cachoeiras e lagos está na hora dele sair da história em quadrinho, tá? História em quadrinho, retratando a própria história em quadrinho. Olha outra pintura aqui. O autor, o pintor, ele está se olhando no espelho e fazendo o seu autorretrato. Então, a pintura falando da própria pintura. Quando a ênfase é no canal, quando a ênfase é onde essa linguagem vai andar, onde ela vai se propagar, nós temos a função fática. E quando é que eu vou me preocupar com esse canal? Saber se esse canal está aberto. A função fática, ela quer testar esse canal de comunicação. Às vezes eu estou numa ligação telefônica e eu estou falando e eu não sinto que a outra pessoa ainda está lá. Aí eu digo assim, ei, você ainda está aí? Oi, alô, você ainda está aí? Avaliar o nível de entendimento. Tem algumas palavras que a pessoa diz assim, tá entendendo? Você entendeu? É assim mesmo? Olha um exemplo claro aqui da função fática. Alô? Alô? Hein? Alô? E aí, cara? Tudo bem? Tudo. E lá? Indo. Tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Essa espécie de teste de canal. Às vezes a pessoa passa por você e diz assim, oi, tudo bom? E você responde, tudo bom. Mas você, às vezes, não tá tudo bom. Mas você não vai parar e contar, você tá sem tempo, aquela pessoa não é do seu grupo de intimidade, para você contar toda a sua história. Então, você prefere manter esse canal e dizer, oi, olá, tudo bom? Às vezes, um sorriso, uma troca de olhar, faz parte da função fática. Só testar esse canal. Quando a ênfase é na mensagem, é naquilo que eu vou, como que eu vou dizer, como que eu vou fazer. Nós temos a linguagem poética. A função poética está preocupada com a estética. Ela usa as figuras de linguagem, ao contrário da função referencial, a função poética, às vezes ela não quer dizer literalmente, ela quer usar uma metáfora, o uso das figuras de linguagem. Combinação sonoras e visuais, a combinação dos sons. Provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro. É um jogo de palavras, por isso que é o uso das figuras de linguagem. Pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. A função poética, ela pode estar presente em todas as outras funções. Na verdade, não existe função da linguagem pura. Eu posso ter uma mistura de uma com a outra. Eu só preciso perceber qual é o predomínio da função que está lá presente. Olha aí. Isso aqui ele não usou palavras. Ele usou, na verdade, as palavras estão exercendo a função de um abraço. Olha aqui. O pássaro expressando o céu, o voo. Olha aqui, a palavra lixo formada pela palavra luxo. Então, na função poética, o que importa é como eu estou dizendo, como isso está aparecendo. Nós estamos encerrando a nossa aula. Vou mandar lá para o Classroom, vocês vão assistir essa aula e lá vai ter uma atividade para vocês resolverem.